Beca, nem tudo são flores na confeitaria, né? Os nossos participantes encararam uma prova técnica daquelas. Verdade, Doni. Olha, para a confeitaria ser essa experiência marcante, ela exige precisão. E nem todos atenderam esse requisito, viu? Eu acho que você podia compartilhar os segredinhos dessa sobremesa tão delicada, Beca. Que tal? Acho uma boa ideia. Vamos nessa? Vamos lá. E a gente vai começar pela massa da quase, que tem esse nome chique e tal, mas é bem fácil de fazer. É. Eu já bati aqui as claras com açúcar, então eu tenho um merengue francês. Nesse ponto aqui, é só bater as claras com açúcar até elas ficarem assim, bem montadinhas. E agora eu vou acrescentar, para dar aquela cor especial, eu vou colocar um pouquinho de corante. Violeta. Aos poucos. Violeta, né? Já que é o nome da torta. Já misturei o corante aqui, nosso preparo já ficou mais bonito. Agora ele vai ficar mais gostoso, porque eu vou acrescentar farinha de amêndoas. Também açúcar impalpável, que é um açúcar bem mais fininho. Viu só? Esse é o ponto final. Vamos colocar para assar? Agora. Já tenho aqui uma assadeira quadrada. Afinal, o nosso doce é quadrado, então a gente já vai assar nesse formato. Essa forma tá untada, coloquei um papel manteiga aqui no fundinho para facilitar depois na hora de desenformar. Bonita, né? Tá linda, Beca. E olha, nós temos 2 camadas de massa da quase no nosso doce, então para a próxima camada é só repetir o mesmo processo. Essa massa está pronta para ir para o forno. Nosso forno está pré-aquecido a 170 graus e a gente vai assar por 30 minutinhos. O que é que você vai aprontar com esses ingredientes aqui, Beca? Vamos fazer mais uma camada desse doce? Bora. E olha, essa camada tem um nome diferente, mas eu tenho certeza que você sabe fazer, Doni. Qual é o nome dela? Creme Mousseline. O creme de confeiteiro vai para a batedeira e ficará com uma textura ainda mais bonita. E isso é para deixar ele mais cremoso mesmo. Olha a diferença. É. Ficou até mais brilhoso, né? Aquela textura... Oh, aveludada. Vamos resgatar essa preciosidade que tá aqui. Beca, não se Doni. pode desperdiçar um preparo como esse. Se a gente tivesse ensaiado isso, não teria dado certo. O Doni foi ali, ó, tá ligado. É, E tô aí? atento mesmo. Tá? Para transformar em mousseline, a Beca vai acrescentar manteiga e pasta de amarena. Ô, Doni, eu também quero provar. Com tudo pronto, hora de começar a montagem. Beca, essa torta não é só saborosa no paladar, ela é saborosa ao olhar também. Concordo. Ó, a nossa massa já tá pronta pra gente começar a montar o doce. Então eu tenho aqui uma forma, a mesma forma que a gente utilizou para assar a massa, no mesmo tamanho. E na base eu vou colocar esse acetato. O acetato ele vai facilitar depois para a gente desenformar o nosso doce, por isso que ele vai ficar bem aqui no fundinho. Já estou utilizando o fundo da assadeira como base para facilitar na hora de manusear a massa. E uma dica que eu passei para os confeiteiros também é deixar a massa bem geladinha, hein? Então depois de assada, eu coloquei essa massa no ultra para ela ficar bem firminha para a gente conseguir manusear. Agora a gente vai levar para o ultra congelador para ela ficar bem firminha. A cada preparo, a gente fica com um sabor novo e mais gostoso aqui na mesa. Dá água na boca só de pensar, né? Nas camadas que a gente já fez e nessa camada que vai entrar agora, que é uma geleia de amoras. Já tô com água na boca. A Beca vai misturar polpa de amoras, açúcar, pectina, agar-agar e mexer até levantar a fervura. Dá pra sentir o cheirinho daqui. O preparo deve resfriar até 30 graus. Depois, é só colocar em cima da mousse e levar ao ultracongelador para firmar bem. Tá preparado para mais uma camada? Mais uma? Mais uma, Doni. Olha, essa também é saborosa, viu? Depois vai ser difícil escolher qual que é a melhor. Tô preparado. Então vamos lá. Para fazer essa camada de creme mousseline também, a gente vai fazer uma base que é uma pasta de pistache. Então o que eu já tenho aqui? Pralinê de pistache, derreti o caramelo, misturei com o pistache, esperei endurecer assim, ó, ficar bem crocante e cortei em pedacinhos. E agora eu vou processar esse pralinê, pra gente ter aquela textura de pasta.
Olha o ponto que nós já temos aqui. Virou uma farofinha. É isso, uma farofinha de pralinê. Vou ligar novamente o processador e vou acrescentar óleo aos poucos, bem pouquinho. Essa era a textura final, então pode perceber que não tem óleo sobrando aqui. Tá tudo incorporado na nossa pasta. Próxima etapa, Beca. Agora a gente vai misturar a pasta de pistache com creme mousseline. Para transformar esse creme de confeiteiro com cacau em mais um mousseline, a Beca vai usar novamente a manteiga. Depois, basta adicionar a pasta de pistache e bater. Deve estar uma delícia, né, Doni? Ah, deixa essa tigela para mim. Hora de colocar o creme mousseline de pistache e levar para refrigerar novamente. E vocês acham que as camadas acabaram? Não, temos mais uma, Beca. Só vai melhorando. A próxima camada é de macarrão. Olha, camada de macarrão. Então a gente vai começar com o merengue suíço. Então eu vou colocar aqui na panela as claras, açúcar. Estou com o fogão desligado. Só vou misturar aqui o açúcar com as claras, para esse açúcar ficar mais uniforme. E agora sim eu vou ligar numa temperatura média, certo? Prontinho, todo o açúcar derreteu. Agora sim a gente vai levar para a batedeira e vai bater até esfriar. A gente vai deixar esse merengue numa cor bonita. Então, vou acrescentar aqui um pouquinho de corante rosa. E olha o truque, Doni, eu posso acrescentar diretamente aqui no preparo, ou então eu tenho um pouquinho de corante nesse potinho. Vou colocar parte do merengue aqui dentro e já começar a misturar, ó. Para facilitar? Para facilitar. Dessa maneira, a gente consegue mais uniformidade na cor. Agora sim, vou colocar aqui dentro e bater de novo. A gente vai misturar nesse merengue farinha de amêndoas e o açúcar impalpável. E também vamos peneirar a farinha de amêndoas, ó. E olha, Doni, agora começa um processo chamado de macarronagem. O que é macarronagem? É justamente isso, misturar o merengue com os secos. Conforme essa espátula vai entrando em contato com o merengue, com os secos, a farinha de amêndoas, ela vai incorporando nesse merengue e o óleo dessa farinha de amêndoas também vai soltando lentamente. Isso que ajuda a dar o ponto do macarrão. E como você sabe que chegou no ponto certo, Beca? Quando a gente percebe que eu levanto um pouquinho dessa massa aqui com a espátula e a pontinha cai. Esse é o ponto certo, tá? Massa prontinha para ser enformada. Já pode colocar aqui na forma. Então, nossa forma já tá untada. Eu tenho um papel manteiga aqui no fundo para facilitar depois, na hora da gente desenformar. Prontinho, nosso macarrãozão. Vamos levar ao forno. O forno está pré-aquecido a 120 graus, temperatura bem baixa. E a gente vai deixar esse macarrão no forno por aproximadamente 1 hora. 1 hora? 1 hora. Bastante tempo. Mais camadas? Mais uma camada, última camada. E essa camada é especial, viu? É para fechar com chave de ouro o nosso doce. Porque a gente vai fazer uma ganache saborizada com essa sementinha aqui, ó. Puxuri. Puxuri. É uma semente da Amazônia. O toque especial fica por conta da semente de puxuri ralada. Tem que mexer bem o creme de leite. E quando levantar a fervura, já pode misturar com o chocolate. Deixa um pouquinho pra mim, Beca. E para dar aquele brilho e textura nessa ganache, é só adicionar 2 colheres de manteiga. Momentos finais da montagem? Vamos colocar o restante das camadas. Já estão todas prontas aqui. A nossa outra massa da Quase. Repetir a receita, assei. A massa já está aqui, ó, refrigerada. E com essa cor especial, diferenciada. Ó, a gente vai colocar mais uma camadinha da Quase. Agora vamos colocar a camada de macarrão. Só falta a última, que é a ganache de puxuri. Última e especial.
prontinho. Agora a gente vai levar novamente para refrigerar por 15 minutinhos. Nosso doce está bem geladinho, já deu para desenformar. Aqui a gente consegue já ter uma ideia das camadas, né? Verdade. Várias. Várias camadinhas, que depois de glaçar, a gente vai refilar esse doce. Eu já preparei a glaçagem, tá na temperatura certa pra gente aplicar, 30 graus. Olha a cor intensa, que coisa linda. Ó, você pode ver que eu joguei a glaçagem, mas eu não cobri as laterais, propositalmente, tá? Por quê? Porque as laterais a gente vai refilar, lembra? Vai tirar as laterais, então não precisa se preocupar com elas. E a glaçagem vai ser só o topo, só a camadinha superior. Exatamente isso. O restante das bolinhas eu posso passar o maçarico para estourar todas essas bolhas. Agora a gente vai levar para o ultracongelador para essa glaçagem firmar bem e aí sim a gente fazer o acabamento lateral do nosso doce. Mas antes eu tenho uma pergunta, já que eu tô vendo meu reflexo aqui. Espelho, espelho meu, tem alguém com mais vontade de comer essa torta do que eu? Eu acho que não tem, não. É o que tá me falando aqui, ó. Pelo espelho, não! E a nossa torta não é só violeta na cor. Ela é violeta também porque a decoração leva uma flor, uma violeta. E para fazer essa violeta, eu já derreti o isomalte, já aqueci até chegar em 170 graus e deixei o nosso isomalte resfriando até 120 graus, que é o ponto certo para a gente trabalhar. E aqui eu tenho alguns moldes de folha. Olha só, são moldes de silicone. Como a nossa flor é uma violeta, ela precisa ter essa cor violeta também, né? Então, Justo. O mais realista possível. é isso aí. Vou colocar algumas gotinhas de corante violeta aqui no nosso isomalte. E qual que é o truque para nossa flor ficar com uma nuance violeta? Eu não vou misturar bastante. Pelo contrário, eu vou pegar a colher, ó, e vou misturar levemente esse isomalte assim, ó. Deixar meio manchado mesmo. Isso, ó. Para fazer a flor, nós vamos começar com 5 pétalas inteiras, ou seja, vou pegar o molde aqui, colocar o isomalte, praticamente cobrir o nosso molde com o isomalte, uma camada fininha, já que a gente quer pétalas delicadas, e com a outra parte do molde eu vou pressionar. Na hora que eu pressiono, toda a textura presente nesse molde passa para o isomalte, a gente vai ter uma pétala bem bonita. Um decalque quase, né? É isso. E olha só. Ó, parece de cristal. Então, no total, nós temos que fazer 5 unidades iguais a essa. Então, é só repetir o processo. Já temos as 5 pétalas prontas. Já estão bem bonitas aqui. Agora, a gente vai começar a modelar a parte interna da nossa flor, que tem um movimento. Então, a técnica é bem parecida. O que muda é que eu vou preencher metade apenas do molde e não o molde inteiro. Então, eu venho aqui, ó, um pouquinho de isomalte, bem no começo do molde. Muito legal. Então você está usando o mesmo molde para 2 resultados diferentes. Exatamente. E aqui está criando uma mini pétala. Isso. E essa mini pétala vai começar a compor o miolo da nossa flor. Então vai fazer toda a diferença. Ó, venho com o molde aqui, aperto novamente. E aqui, diferente dessas pétalas, eu não vou esperar o isomalte endurecer. Então, quando eu sentir que ele resfriou um pouquinho aqui dentro do molde, mas ele ainda continua maleável, ou seja, eu já consigo desenformar, mas ele não está completamente duro, eu já vou tirar daqui. Ele está com o desenho do molde, mas ainda flexível. Isso, ele ainda está maleável. Nesse ponto, eu começo a modelar a pétala. Ó, então, eu vou apertar aqui para fazer o miolinho da nossa pétala. Esse aqui tá bonitinho, agora a gente vai fazer o mesmo processo compondo as pétalas seguintes. E agora eu venho aqui e monto a outra parte da nossa flor, ó. Vou colando a outra pétala aqui. E como está maleável, o próprio isomalte da segunda pétala já gruda na primeira e vai formando o miolo ali. Não precisa acrescentar, esquentar, nada. É isso aí. Pétalas prontas, miolo pronto. Agora só falta juntar tudo e formar uma linda flor. Então, olha só, Doni, para juntar as pétalas, o que eu vou fazer? Pegar um pouquinho do isomalte, vou colocar aqui no tapetinho de teflon, uma porção desse isomalte. E essa base vai ser para a gente juntar as pétalas maiores. Então, eu vou montar aqui, ó, as 5.
Vai fazer uma flor bem imponente. Isso, bem bonita. Juntamos a base. Agora eu vou colocar mais um pouquinho de isomalte aqui no meio. Bom, nossa flor já tá aqui. Eu cortei a base. Só esquentei uma faquinha, uma tesoura, só pra gente cortar aqui o isomalte. Fica com essa base plana. E agora é só posicionar aqui, ó. Incrível, Beca, essa flor. Nosso isomalte já esfriou na base. Já consigo ter a nossa flor completinha aqui. Olha, que sensacional, que espetáculo. Então vamos partir para a finalização? Vamos lá? Chegou a hora. A cada etapa vai ficando mais bonito, né? É difícil imaginar como pode ficar mais bonito que isso. Olha só, Doni, já fiz os arabescos aqui na lateral. Então, cada quina tem um desenho feito com chocolate. São arabescos doces, viu? E para deixar ainda mais bonito, tô finalizando esses arabescos com o dourado, que dá um toque todo especial e combina com essa cor violeta do nosso doce. Arabescos dourados. Agora a gente só vai finalizar a nossa flor também com dourado, bem nas bordinhas, para valorizar ainda mais essas pétalas. E pinto só as bordinhas. Ficou bonito, né? Ó, temos agora as 3 flores. Agora é só posicionar. E aqui está a nossa torta violeta. E a primavera invade a tenda nesse momento. E chegou a hora mais aguardada, pelo menos por mim, de toda essa receita, Beca. Eu tô curioso de verdade para saber qual é a combinação desses sabores. A combinação, né, Doni? Porque separado você já provou tudo. Agora chegou a hora de combinar tudo numa fatia só. Doni, normalmente eu corto uma fatia generosa, mas acho que hoje eu exagerei. Não tá conseguindo nem levantar. Quer arrastar pra cá, Você tava com tanta vontade de comer esse doce que, olha, caprichei e vai pra família toda. É pra você e pra todo mundo que tá assistindo. Olha que demais. Beca, simetria e sabor combinados. Ó, tenta pegar todas as camadas, viu? A expectativa era alta, mas aqui a realidade supera a expectativa.